Meu nome é Patrícia, eu tenho 33 anos, sou nascida aqui em São Paulo. Atualmente eu trabalho com meu esposo, nós dois somos comerciantes e engenheiro civil. Em 2020 eu estava passando por um ginecologista porque eu queria engravidar e na mesma época eu senti um nódulo na minha mama direita. Na época eu cheguei a apresentar o nódulo para o médico, mas ele descartou, falou que não era nada, que eu podia ficar tranquila devido à minha idade, a tudo. E no momento assim eu deixei para lá. Minha mãe estava passando num médico, num cirurgião plástico, porque ela estava tirando uns lipominha da pele. E na época eu falei, então se não é nada, mesmo assim eu prefiro tirar esse nódulo, porque já teve um caso de uma tia paterna minha ter tido câncer de mama. E eu falei, eu e minha mãe falamos, vamos tirar isso pra gente descartar qualquer coisa. Retirei o nódulo com um cirurgião plástico, que não é um procedimento correto para quem tem um diagnóstico de nódulo maligno na mama. Mas foi tudo porque nós não sabíamos o que era, e foi através desse cirurgião plástico que eu tive o diagnóstico que era um carcinoma maligno. Aí depois que eu tive o diagnóstico, eu já entrei em contato com o convênio para marcar, porque como era um cirurgião plástico, eu precisava encontrar um mastologista para começar a me dar um norte da situação. E aí eu marquei a primeira consulta, que tinha que ser com o médico do convênio, aí ficou para 15 dias depois do meu diagnóstico. Como nós estávamos todo mundo muito chocado assim com a notícia e entristecidos, nós optamos em fazer esse primeiro processo todo particular. E aí nós começamos a ir para mastologista, oncologista, tudo particular, para a gente ter mais respostas, para a gente entender o que é que eu tinha de fato, para descobrir o tipo do tumor, o que deveria ser feito. A princípio seria só radioterapia. Aí no percurso descobrimos que eu fui diagnosticada com um tumor triplo negativo, que ele acaba sendo um câncer mais agressivo. O crescimento e a disseminação dele é muito rápida e que o tratamento para isso era quimioterapia. Depois de todos os exames, tudo que nós já tínhamos, todas as informações, aí nós retornamos para o convênio, porque as maiores informações e os exames primordiais nós já tínhamos em mãos. Foi quando eu comecei a procurar um oncologista, que meu convênio tinha. Eu não queria hospital, não queria iniciar meu tratamento em hospital, porque eu queria que fosse um lugar mais leve, que me trouxesse uma calma, e o ambiente hospitalar me dava um pouco de impressão que eu estava doente. Para mim, eu estava, mas eu não estava. E aí eu achei a clínica e eu e minha mãe sempre trocando todas as informações. Aí nós começamos a compartilhar isso e vimos que aqui era um lugar bacana, pela disposição do ambiente, de como era. Tudo assim, era agradável de ver, né? Não era um ambiente que aparentava que eu ia estar ali com pessoas, talvez, sei lá, não sei explicar, tão ruins assim.
de saúde. E aí foi onde nós marcamos a primeira consulta com o Dr. Ângelo. E chegando aqui foi tudo diferente do que nós tínhamos enfrentado com os profissionais particulares, porque aqui eu fui muito bem acolhida. O Dr. Ângelo foi muito transparente e, ao mesmo tempo, muito positivo e trouxe uma esperança muito boa para mim e para os meus pais, para o meu esposo, que os médicos particulares não conseguiram transmitir isso. Então, aqui a gente encontrou uma calmaria, assim, quando nós tivemos a conversa com o Dr. Ângelo aqui. E aí já tinha todos os documentos, todos os exames, e aí já de cara, assim, era só marcar a primeira quimioterapia. A minha primeira quimioterapia foi feita no dia 23 de dezembro de 2020. No mesmo dia eu tinha inserido o catéter também, então foi um dia bem turbulento, um dia bem triste. Para todos nós. Um dia corrido, né? Porque nós tivemos que acordar muito cedo, eu me lembro, ir para o hospital para eu implantar o catéter, para eu sair correndo do hospital para já vir para minha primeira quimio. E aqui também, a minha primeira quimio, quando eu cheguei, eu também fui muito bem acolhida. O Dr. Ângelo veio me ver naquele dia também. Eu fui também recepcionada pela doutora Thaís, que é psicóloga, que conversou comigo, entrou na sala, que ela também foi muito solícita ali, me ouviu. Porque é um misto de emoção que nós nem sabemos. Eu não sabia o que eu sentia, porque eu sou muito unida, muito apegada com meus pais. E ao mesmo tempo que eu sofria, eu queria ser forte para todos nós estarmos fortes. Porque quando eu tive esse diagnóstico, eu falo que todos nós adoecemos, né? Tanto eu, minha mãe, meu pai, meu esposo, meus irmãos, quanto meus amigos e parentes, né? Todos nós adoecemos juntos. E por mais difícil que tenha sido esse momento, estávamos todos juntos e unidos e apegados a Deus sempre e tendo forças cada dia para a gente prosseguir esse tratamento. Meu protocolo foram 4 químios vermelhas e 12 químios brancas. As vermelhas eram feitas a cada 15 dias. Mas eu não tinha, nesses 15 dias eu não tinha imunidade para fazer a segunda químio. Então meu protocolo ficou basicamente na das químios vermelhas a cada 21 dias. A minha segunda químio que eu fiz, eu já não tinha mais cabelo. Eu já tinha perdido na primeira químio. Eu já senti bastante os efeitos de cair meus cabelos. Então a minha segunda quimio eu já estava aqui de lencinho, fazendo. E sempre muito, muito bem acolhida também pelas meninas, pela Flavinha, pela Marili, pela Neuzinha.
foram fantásticas também. Todas as vezes que eu chegava, eu era muito bem acolhida, muito amada por todas, muito carinho. Que isso também foi muito importante durante o processo, porque estávamos sempre minha mãe e eu juntas nessa batalha nas quartas-feiras. Éramos sempre nós duas que estávamos aqui. Foi bem na época do Covid, né? Por isso que só estávamos nós duas, senão era capaz de estar uma gangue aqui comigo. E foi tudo muito tranquilo, assim, graças a Deus. Foi um momento muito tranquilo aqui, porque tinha muito amor, acolhimento. E foi, por mais difícil esses momentos, quando eu chegava aqui, eu ficava bem para fazer o tratamento. Eu acho que o principal mesmo de tudo é aceitar. Eu acho que o que me deu muita força foi aceitar o que eu estava passando. Óbvio que ninguém está preparado para uma adversidade, né? Ninguém está preparado para uma crise, mas já que estamos nela, vamos aceitá-la, tratá-la o melhor que a gente puder, né? E prosseguir, enfrentar. Eu aceitei o que eu tinha e meus pais também tiveram que aceitar. Eu acho que foi mais difícil para eles do que para mim aceitar o processo. Mesmo diante de tudo isso, eu tive muito bom ânimo, não deixei de trabalhar, não deixei de ter meus amigos por perto e ser tratada por eles como a Patrícia sempre foi tratada. Eu falava para todo mundo que eu era a mesma amiga, que se elas tivessem algum problema, que o meu não era maior e que nós estávamos juntos, com a minha família também, que todos nós estávamos juntos e que aquilo, por mais que seja clichê, né, de fato tudo passa. Mas é importante a gente aceitar, continuar sorrindo, acreditando em Deus e vivendo um dia de cada vez, sem pensar no final, viver o processo, porque esse momento ele vai curando todo mundo. Ele curou muito a mim, não só do câncer, mas de muitos monstros que eu tinha. Então, muitos medos que eu tinha foram eliminados, porque eu vi que era tudo tanta bobeira diante de tudo que eu estava enfrentando, e que se eu enfrentei aquilo bem, qualquer coisa que fosse menor do que aquilo de dentro de mim pode ser resolvido. E com certeza meus pais, meus irmãos e meus amigos aprenderam muito também. Então, sorrir, brincar, eu brincava muito, nós ríamos juntos e todos nós fizemos ser um pouco mais leve, porque faz parte. Nós não sabemos quem vai passar por isso, mas quem for passar e tiver que passar, que por mais dolorido que seja, a gente tem que curtir esse momento para aproveitar, para tirar o melhor da gente, porque a gente cresce muito. A gente aprende
a ter o amor próprio de se importar. Eu me importava muito comigo. Eu me respeitava hoje eu quero ficar quietinha, eu quero ficar no silêncio. Foi um período que eu precisei muito de silêncio ao meu redor. E eu respeitei o meu corpo de todas as formas, quando ele queria dormir, quando ele queria ficar deitado, quando ele não queria fazer nada, porque era ele lutando, né? Então eu tive que respeitar isso e todos ao meu redor também respeitaram. E assim eu fui me curando de tudo e terminei o tratamento em junho de 2021. Tive que fazer uma mastectomia, tive que fazer a retirada das 2 mamas, porque foi diagnosticado que o meu tipo de câncer é um câncer hereditário. Então, por mais difícil que seja, isso foi uma herança paterna, que é mais raro ainda, por estar mais distante na árvore genealógica. E hoje eu vivo normal, graças a Deus, do mesmo jeito, sorrindo com as minhas amigas, com a minha família. E os meus planos hoje são os mesmos do início, de quando tudo começou. Eu quero muito ser mãe e construir a minha família. Bom, muita força, e assim como o próprio Jesus Cristo disse, que o mundo não está livre de aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu acho que isso é fundamental para todo mundo que enfrenta isso. Ter seu espírito alegre, mesmo diante do momento triste, e agradecer por cada dia, porque cada dia é um dia de vida e isso é maravilhoso.